Eu sou a voz da resistência preta. Eu sou quem vai em preta, minha bandeira. Eu sou, e ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. Realizar a websérie Voz Preta é algo significativo para nós da Associação Baobá. É dizer que os nossos corpos pretos eles continuam em movimento, é evidenciar histórias e trajetórias que já ocorreram na cidade de Ituiutaba, é trazer para nós as inspirações de pessoas pretas que transformam a nossa cidade. É considerar essas histórias que são invisibilizadas muitas vezes e que não são contadas, né, em diversos espaços, como a escola, o movimento social, como a política e diversos outros movimentos que são significativos para que nós, do movimento negro, consigamos, né, continuar na sociedade com os nossos direitos, com as políticas públicas que nos contemplem, com o direito a acesso a uma educação de qualidade e que realmente seja significativa e satisfatória. A educação ela é a base, né, dessa construção. A gente pensa o movimento negro educador, assim como a Nilma Lino Gomes nos traz, e é desse movimento negro educador e desse processo educacional que nós buscamos realizar todas as nossas construções. Então, com a websérie Voz Preta não seria diferente. A educação é o ponto-chave para essa construção. E trazemos o movimento negro, sim, num processo, um processo totalmente humanizado, um processo de saberes e conhecimentos não eurocêntricos, mas que contemplam todas as bases educacionais, que contemplam tudo que nós acreditamos ser correto, para que de fato as pessoas consigam, dentro dos seus processos, reconhecer a importância e a significância que o movimento negro nos traz aqui na cidade de Ituiutaba. Gostaria de convidar vocês para assistirem a websérie Voz Preta, conhecerem esses 4 novos capítulos que estamos trazendo e estarem conosco na luta diária do movimento negro aqui na cidade de Ituiutaba. Meu nome é Adirce Maria dos Santos, sou filha de Adelino Amâncio de Oliveira, com orgulho, que eu tenho um orgulho enorme do meu pai, e de Alice Generosa de Jesus. Eu sou de uma família de 4 irmãos legítimos e 2, não é ilegítimos, da outra família, do meu pai. Então, eu tenho muito orgulho do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. A minha origem é de roça, sou da fazenda. Nasci aqui nos beirados do Baúzinho. Vim para a cidade, que a gente fala na época, né? Nós vamos para a cidade de Ituiutaba. Eu tinha 10 para 11 anos. Estudei em escola de fazenda. Minha primeira professora, a dona Inaldi, não esqueço da dona Inaldi. Mas escola de fazenda era aquela escola que nos dava assinar o nome, né? Não tinha grandes perspectivas. Era comerciante, né? Tinha uma mercearia, e nessa mercearia nós sobrevivíamos disso daí. E foi muito interessante na nossa vida, nessa época, que assim que meu pai e nós mudamos aqui para a cidade de Ituiutaba, meu pai ganhou na loteria. Ganhou na loteria, ele jogou, né, na loteria mineira e ganhou o primeiro prêmio. E com isso, a nossa vida transformou, né? Ele era muito trabalhador, ampliou o comércio, ampliou as suas perspectivas econômicas, comprou casas, terrenos, é isso daí. Então, e com isso, ele pagou para nós, para mim e para minhas irmãs, um professor particular para tirar aquelas deficiências que a gente tinha da fazenda, que a gente não sabia escrever direito, não sabia matemática. Então nós tivemos essa trajetória para nós aí de vida, foi muito, muito interessante, diferente de outras famílias, eu acredito assim, né? Porque nós tivemos
a sorte, né, que eu posso fazer a sorte, de ter, meu pai ter ganho na loteria e ter nos dado uma perspectiva de vida muito diferente das que dos meus primos, dos meus tios, né? Aprendi a ler, aí fui para a escola estadual, professor Mascarenhas, Delfonso Mascarenhas da Silva. E naquela época, gente, eu era muito esforçada, né? E no 4º ano da minha professora Inaldi, eu consegui uma bolsa, não é bolsa, Caixa Econômica Federal, estadual, não é federal não, estadual. Que eu saí bem, né, na 4ª série, e eu fui agraciada com uma carta, como é que a gente diz? Caderneta de poupança, R$100. Nossa, foi bom demais, né? E a minha vida de infância, né? Tive uma infância muito legal, meu irmão, com os nossos amigos, gostava de soltar biloca, eu brincava de biloca, soltava papagaio. Tinha o que menino fazia, eu estava com meu irmão, que eu não tinha amigas, então o meu amigo de brincadeira era meu irmão Alceu, né, de saudosa memória. E meu pai, gosto demais dele, gostava demais dele, é uma pessoa referência na nossa vida, mas ele era muito machista. Mulher não precisava, eu aprendi a ler, aprendi a escrever, sabia fazer matemática, então não precisava mais nada a não ser aquilo, né? Então ele pagava a escola para o meu irmão Alceu, no Instituto, no Colégio São José, e eu fui para o Colégio Santa Teresa, mas a minha mãe que pagava o estudo, minha mãe que economizava e pagava o nosso estudo na Santa Teresa, porque naquela época, gente, não tinha, a não ser o educandário Tutabano, que foi fundado após, nós não tínhamos aqui escola pública, né? Então, fui para Santa Teresa, estudei lá até a 4ª série, que falo 4ª série hoje, e saí para casar. 17 anos, me casei. Sem arrependimento de ter casado, não, meu marido era muito bom para mim. Mas, infelizmente, eu fiquei viúva, aos 20 e poucos anos eu fiquei viúva, né? Com um filho nos braços, meu menino, Maurinho, de 4 para 5 meses. Marido, continuei com a minha sogra. Ela que me ajudou, foi uma pessoa muito importante da nossa vida, da minha vida do meu filho, que ela me ajudou a criar meu filho. Minha mãe era uma guerreira. Então essa força dela eu peguei. E o que é o que tinha que fazer? Ou eu ia ser empregada doméstica, que eu acho não tem nada a ver, né? Ou eu ia para a escola aprender uma profissão. Falei com a minha sogra, falei, eu quero ir para a escola, a senhora me ajuda? Ajudo, criar meu filho, ajudo, né? Então eu fui para a escola, e naquele tempo também só tinha a escola pública que tinha, era o educandário Tutamani, que só funcionava à noite. Eu com criança pequena, como é que eu vou largar a menina à noite, né? Então eu fui para o Instituto Marden. Conversei com o doutor Álvaro Brandão, que eu precisava de estudar, que eu não tinha condição de pagar. Aí ele me deu meia bolsa. Meia bolsa, gente. Naquele tempo, hoje, olhando pelo valor de escola pública, hoje escola particular, a discrepância que é, né? E eu já tinha uma aposentadoria, né? Não é aposentadoria, eu é viúva, então eu tenho a Previdência Social, como é que eu falo? Né? Eu já tinha uma pensão. Ai, que beleza, né? A pensão, eu morava com a minha sogra, tinha minha casa própria com ela, junto com ela. E eu comecei a costurar para outras pessoas. Eu costurava durante o dia, né? Durante o dia, ali no período da manhã eu estudava, à noite, à tarde e à noite a gente trabalhava. E a vida foi correndo. Me formei normalista. Marden.
e fui trabalhar através das mãos da uma diretora, uma amiga, professora, referência aqui dentro de Ituiutaba, que foi a professora Vânia Aparecida Alves de Moraes Jacó. Para a faculdade, de que forma? Eu tenho uma pessoa muito amiga nossa, que chama Célia Caetano de Castro, minha vizinha. Ele falou, olha, Dirce, ela vai ter uma bolsa lá na faculdade e na biblioteca. E quem sabe, né, que você entra como bolsista e estuda, né? Aí eu fui. E a Jerônima, que na época era bibliotecária, foi bem com a minha cara, eu acho que é isso, né? Porque nós negros, as pessoas brancas têm que se dar com a nossa primeiro impasse, né? Impacto. É a primeira que fica na minha vivência, eu acho que é assim que funciona. Ela me aceitou lá como bolsista, assim, porque eu poderia ficar. Mas quem tinha que decidir era a administração, que era o diretor administrativo, que na época era o Dr. Manuel Agostinho. Aí, quem conhece a faculdade ali de filosofia na época, né, chamava Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? E quem é mantenedora era a FEI, Fundação Educacional de Ituiutaba. No saguão, indo para a sala do Dr. Manuel, eu encontro a Vânia. A Vânia, disse, o que você está fazendo aqui? Eu falei, nossa, eu vou trabalhar na biblioteca, e vou ser bolsista, você vai fazer o quê? Vou para a biblioteca. Não, você vai para a biblioteca, nada não. Vamos lá conversar com a Maria Agostinho? Ela é despachada assim. E você vai trabalhar comigo lá na faculdade de engenharia. Então você vai ser bolsista lá. E eu fui, né, a resolver essa questão aí, só para resumir. Me envolvi em termos de movimento negro, ser militante do movimento negro, a partir dos anos 80, 70, final de 70, 80, por ali afora. Foi ótimo, foi muito bom essa amizade que a gente teve com a Sônia. Na época nós tínhamos a Luzia Eterna, que trabalhava também conosco lá na faculdade. Também nós éramos envolvidos dentro do movimento negro. Se vocês virem movimento negro, se vocês tivessem vivenciado movimento negro nos anos final de 70, 80, e o movimento negro hoje, né, das ações que a gente trabalhava, a alegria da gente trabalhar na nossa comunidade, é muito gratificante, gente. É uma trajetória que eu não tenho como esquecer de jeito nenhum, e agradecer a Deus por ter participado dessa amizade, desse pessoal todinho. No início de 1990, a Fundação Zumbi, nós trabalhamos a Fundação Zumbi Sônia, do Carmo, a professora Divina Teles, professora Ana Lúcia, eu. Naquela época também, nós tínhamos outros parceiros. Um parceiro pela criação da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares é o Sr. Geraldo Clarimundo, que o apelido dele era Sr. Geraldo Leiteiro. E a gente, naquela época, nós aqui da 25 com a 32. O Sr. Geraldo Clarimundo, nós estávamos reunidos, né? Porque o nosso foco era aqui, né? O Sr. Geraldo Clarimundo falou, olha, gente, a gente fica rezando, mas a gente tem que ter um outro foco, que é o foco político. Nós não podemos só rezar. Nós temos que rezar e correr atrás das nossas ações na área social. Posso colocar para vocês dessa forma. E nessa época nós tínhamos o cara pensante dentro do movimento negro, que eu não posso esquecer de jeito nenhum, é o seu Rui Costa. Rui Costa, nós chamávamos ele, nós apelidávamos ele do Cabecinha,
porque ele era a pessoa pensante. Ele pensava e a gente montava os projetos Então, como é que nós vamos entrar dentro da rede pública, no tempo da prefeitura? Em que jeito nós vamos fazer? Nós já tínhamos um grupo de estudo de consciência negra e nós fazíamos essas ações, mas não eram ações políticas. Então, o Rui, através da orientação dele, Sônia, Divina Teles, Ana Lúcia e eu, Luzia, Terna e outras pessoas. Nessa época existia a parte política, que eu não posso esquecer, também, que eram os nossos vereadores, né? Os nossos vereadores negros e não negros também, não vou falar só os negros, são os negros também. E nós fizemos essa mistura aí e foi criado a Fundação Municipal Zumbi dos Palmares no início dos anos 90. Da instituição hoje, da qual eu estou gestora, né? É fazer com que o nosso povo, eu falo nosso povo porque eu, Adirce Maria dos Santos, sou aposentada. A minha aposentadoria dá bem para me sustentar. O meu filho é profissional liberal, tem um ótimo emprego, graças a Deus, é bem casado, né? Tem uma vida estruturada. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de mim. O que é o meu objetivo, a minha vontade é servir o meu povo. Servir. Da melhor forma possível. Nós temos aqui uma pessoa, por exemplo, que precisa de um alento, de um amparo, de uma conversa, de uma esperança. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. Não eu, mas as pessoas estão aqui para orientar, para que o nosso povo ele tenha lá na frente aquela esperança de que ele possa como é que eu falo? Ele possa chegar naquilo que ele achou que deveria. Que eu sempre falei para os meus meninos, lá quando nós trabalhávamos lá na Petizada da Congada, a gente trilha o nosso caminho, põe lá um objetivo maior lá. Eu quero ser médico. Eu quero ser objetivo de vida, é ajudar o meu povo naquilo que eu puder ajudar. E aqui na Fundação, a gente pode fazer isso através dos nossos parceiros, né? Às vezes eu quero fazer, eu não dou conta, mas eu vou atrás do João, vou atrás do Marcelo, vou atrás da Secretaria da Educação, do Desenvolvimento Social, para que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas possa chegar à realidade que eles gostariam de ter, né? Eu disse, eu quero montar uma estrutura para eu trabalhar, para que eu sustente a minha família. Se nós aqui pudermos ajudar, às vezes a gente não pode, mas a gente tem os amigos, tem os parceiros que possam ajudar aquela pessoa a chegar naquilo que ela gostaria de chegar, que é viver com dignidade. Eu acho que dignidade é a palavra-chave da nossa vida, né? Trabalhar pode agir à medida que as pessoas nos procurem, os grupos nos procurem, à medida do possível, né? A gente pode orientar, que a gente não pode orientar, porque que essas pessoas cheguem aonde é que elas pretendem ou gostariam de chegar. Que é a esperança de um dia melhor. Fica parecendo assim que é cópia, né? Mas não é, não. Eu acho que a gente cuidar das pessoas seria a minha vontade, a minha esperança
que isso ocorra. Cuidar das pessoas. Tentar, da melhor maneira possível, tornar os nossos jovens, a nossa sociedade, a nossa comunidade mais feliz. Se a minha pele te incomoda porque é preta, eu te aviso, ela é resistência, aceita. Não tá fácil construir o meu legado, porque as portas fecham, porque eu sou um preto e viado. Mas eu não deito pra toda essa hipocrisia que mata, mas consome como fantasia. E eu ponho a minha letra nessa melodia pra fortalecer quem sofre e morre todo dia. Seu nariz é lindo, preto. Sua boca é linda. Seu cabelo é lindo, preto. A sua cor é linda.